Você está comendo farinha de tapioca todos os dias e pode estar fazendo tudo errado. Eu sei porque já vi centenas de pacientes no meu consultório que achavam que estavam fazendo o correto, que estavam cuidando da saúde, mas na verdade estavam piorando a diabetes sem nem perceber. E hoje eu vou te contar uma história real que mudou completamente minha visão sobre esse alimento tão brasileiro, tão presente na nossa mesa. Meu nome é Miguel Garcia, sou endocrinologista há mais de 10 anos e há 3 meses atrás eu atendi uma senhora de 64 anos chamada Dona Rosa. Ela entrou no meu consultório com aquele olhar cansado, aquele olhar de quem já tentou de tudo e nada funcionou. A glicemia dela estava em 320. 320. Você entende o que isso significa? Significa que o corpo dela estava literalmente se destruindo por dentro, célula por célula, dia após dia. Dona Rosa me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, com a voz embargada: Doutor Miguel, eu faço tudo certinho. Deixei o pão francês, deixei o arroz branco, passei a comer tapioca no café da manhã porque todo mundo fala que é saudável. Mas meu açúcar só sobe. Eu não aguento mais furar o dedo e ver aquele número alto. Eu tenho medo de perder minha visão, tenho medo de precisar amputar meu pé, como aconteceu com minha irmã. Naquele momento, algo clicou na minha cabeça. Eu perguntei para ela, Dona Rosa, como a senhora prepara essa tapioca? E a resposta dela me fez entender tudo. Ela estava fazendo exatamente o que a maioria das pessoas faz. Estava comendo tapioca pura, quentinha, às vezes com um pouco de manteiga, às vezes com queijo branco, achando que estava fazendo o melhor para controlar a diabetes. Mas a verdade é que ela estava jogando gasolina no fogo. E você provavelmente está fazendo a mesma coisa, ou conhece alguém que está. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Alguém que você ama e que está lutando contra a diabetes todos os dias, tentando fazer as escolhas certas, mas sem saber que existe uma forma específica, uma forma cientificamente comprovada de preparar a farinha de tapioca que pode transformar esse alimento de vilão em aliado. Eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, mas antes você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento, porque quando você entende a ciência por trás disso, quando você compreende o mecanismo, tudo muda. Você deixa de ser uma vítima da diabetes e passa a ter controle real sobre sua saúde. A farinha de tapioca é feita da mandioca, e a mandioca é puro amido. Amido é carboidrato. Carboidrato vira glicose no seu sangue. Glicose alta significa diabetes descontrolada. Significa que seu pâncreas está sofrendo, suas células não conseguem usar a energia que você está consumindo e todo aquele açúcar fica circulando nas suas veias, destruindo seus rins, sua retina, seus nervos, suas artérias. Mas aqui está o segredo que poucos médicos contam para você. Não é só o que você come. É como você come e, principalmente, com o que você combina esse alimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você come farinha de tapioca sozinha, o que acontece é um pico brutal de glicose. Em 15 minutos, seu açúcar no sangue dispara. Seu pâncreas entra em desespero tentando produzir insulina suficiente para dar conta daquela montanha de glicose. Se você já tem resistência à insulina, se você já tem diabetes tipo 2, esse processo é ainda mais violento, ainda mais destrutivo. Mas existe uma forma de comer farinha de tapioca que muda completamente essa história. Uma forma que desacelera a absorção desse carboidrato, que protege seu pâncreas, que mantém seu açúcar estável, que pode literalmente reverter o quadro de pré-diabetes e controlar a diabetes tipo 2. E eu vi isso acontecer com Dona Rosa. Eu vi os números dela caírem de 320 para 110 em apenas 6 semanas. 6 semanas seguindo o protocolo que eu vou te ensinar agora. 6 semanas comendo tapioca da forma correta, sem sofrimento, sem passar fome, sem aquela sensação horrível de estar se privando de tudo que é gostoso na vida. Então presta atenção porque isso aqui pode salvar sua vida. Pode salvar a vida de alguém que você ama. A primeira coisa que você precisa fazer é nunca, nunca mesmo comer farinha de tapioca sozinha. Nunca coma tapioca pura, porque quando você faz isso, você está transformando um alimento neutro em uma bomba glicêmica. Você está dizendo para seu corpo, por favor, aumente meu açúcar no sangue o mais rápido possível.
O segredo está em combinar a farinha de tapioca com 3 elementos específicos: proteína de alta qualidade, gordura boa e fibra solúvel. Esses 3 elementos juntos criam uma barreira física e metabólica que desacelera brutalmente a velocidade com que o carboidrato é transformado em glicose. Vou te dar um exemplo prático, do jeito que eu ensinei para Dona Rosa. Ela acordava de manhã e preparava sua tapioca. Mas ao invés de comer aquela tapioca branquinha com manteiga ou queijo comum, ela fazia o seguinte: misturava uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada na massa da tapioca ainda crua. Essa linhaça é fibra pura, fibra solúvel que se transforma em um gel dentro do seu estômago e intestino. Esse gel envolve o carboidrato e faz com que ele seja absorvido devagar, muito devagar. Depois, ela recheava a tapioca com ovo mexido feito com azeite extra virgem. O ovo é proteína completa, de altíssima qualidade. O azeite é gordura monoinsaturada, a mesma gordura que protege o coração e melhora a sensibilidade à insulina. Essa combinação é poderosa, é uma armadura contra o pico de glicose. Mas não para por aí. Dona Rosa também colocava algumas fatias finas de abacate dentro da tapioca. Abacate, a gordura boa, é fibra, é potássio, é magnésio. É um dos alimentos mais protetores que existem para quem tem diabetes. E o sabor? O sabor fica incrível. Você não está comendo comida de hospital. Você está comendo comida de verdade, comida gostosa, comida que nutre e que cura ao mesmo tempo. E sabe o que mais ela fazia? Ela comia essa tapioca junto com uma salada de folhas verdes temperada com limão e um pouquinho mais de azeite. Folhas verdes são carboidrato de baixíssimo impacto, são fibras, são vitaminas, são minerais. São o combustível que seu corpo realmente precisa. Resultado, a glicemia dela depois de comer não passava de 140, enquanto antes, comendo tapioca pura, chegava a 230, 240. Você percebe a diferença? Você entende o poder que você tem nas suas mãos quando sabe como preparar seu alimento? Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não estou dizendo que a farinha de tapioca é um remédio. Eu não estou dizendo que você pode comer tapioca à vontade e esquecer tudo o resto. A diabetes é uma doença complexa, multifatorial, que exige uma abordagem completa. Mas o que eu estou dizendo é que você pode, sim, incluir farinha de tapioca na sua alimentação de forma estratégica, inteligente, sem prejudicar seu controle glicêmico. E tem mais, existe uma técnica que potencializa ainda mais o efeito protetor dessa combinação. É uma técnica simples que qualquer pessoa pode fazer em casa, mas que faz uma diferença gigantesca nos seus níveis de açúcar no sangue. Você já ouviu falar em amido resistente? Deixa eu te explicar. Quando você cozinha um carboidrato e depois esfria ele na geladeira por pelo menos 12 horas, parte daquele amido se transforma em amido resistente. O que isso significa? Significa que aquele amido não é mais digerido da mesma forma. Ele passa pelo seu estômago e pelo seu intestino delgado sem ser completamente quebrado em glicose. Ele chega no seu intestino grosso, onde alimenta as bactérias boas, melhora a sua saúde intestinal e não eleva seu açúcar no sangue. Então, aqui está o protocolo completo que eu ensinei para Dona Rosa e que mudou a vida dela. Presta atenção em cada detalhe porque cada detalhe importa. Primeiro passo: prepare sua tapioca normalmente do jeito tradicional. Use a farinha de tapioca hidratada, passe na frigideira antiaderente, deixe dourar levemente dos dois lados. Mas não recheie ainda. Deixe esfriar completamente e guarde na geladeira dentro de um pote fechado por no mínimo 12 horas, de preferência 24 horas. Segundo passo: no dia seguinte, quando você for comer, aqueça essa tapioca novamente. Pode ser na frigideira, pode ser no micro-ondas. O importante é que ela já passou pelo processo de resfriamento. Parte do amido já se transformou em amido resistente. Terceiro passo: prepare o recheio correto. Duas opções que funcionam perfeitamente. Opção 1. Ovo mexido feito com azeite extra virgem, temperado com cúrcuma, pimenta do reino e um pouco de sal rosa. A cúrcuma tem curcumina, um composto anti-inflamatório poderoso que melhora a sensibilidade à insulina. A pimenta do reino tem piperina, que potencializa a absorção da curcumina em até 2000%. Não é exagero, é ciência pura. Opção 2. Frango desfiado refogado com cebola, alho, tomate e pimentão, tudo feito com azeite.
Tempere com orégano, manjericão e alecrim. Essas ervas têm compostos bioativos que ajudam no controle glicêmico, e o sabor é maravilhoso. Quarto passo: adicione gordura boa e fibra extra. Coloque fatias de abacate por cima do recheio, ou sementes de chia hidratadas, ou pasta de amendoim integral sem açúcar, ou castanhas do Pará picadas. São opções deliciosas que aumentam a saciedade e protegem você contra o pico de glicose. Quinto passo: coma sempre acompanhado de vegetais. Sempre. Pode ser uma salada verde simples, pode ser tomate cereja, pepino, rúcula, pode ser brócolis refogado. O importante é que você nunca, nunca mesmo, coma o carboidrato isolado. Os vegetais criam uma barreira física no seu estômago que desacelera ainda mais a absorção do carboidrato. Sexto passo: mastigue devagar. Eu sei que parece bobeira, mas mastigar devagar faz diferença. Quando você mastiga bem, você aumenta a superfície de contato do alimento com as enzimas digestivas. Você melhora a digestão, você dá tempo para seu corpo registrar a saciedade, você evita comer mais do que precisa. Esse protocolo não é teoria, não é achismo, não é modinha de internet. É ciência aplicada. É o que funciona nos meus pacientes há anos. É o que transformou a vida de Dona Rosa e de centenas de outras pessoas que passaram pelo meu consultório. Mas eu preciso te contar o resto da história dela, porque não foi só a glicemia que mudou. Aos poucos, semana após semana, Dona Rosa começou a ter mais energia. Ela me disse que conseguia brincar com os netos sem sentir aquele cansaço horrível. Ela voltou a caminhar de manhã, coisa que tinha parado de fazer há 2 anos porque não tinha força. Ela perdeu 7 quilos em 3 meses, sem fazer dieta maluca, sem passar fome, sem tomar remédio para emagrecer. E sabe o que mais? A medicação dela foi reduzida. O diabetologista que acompanhava ela diminuiu a dose de metformina pela metade. Isso é liberdade, isso é saúde de verdade. Isso é você tomando o controle da sua vida de volta. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou controlar sua diabetes e não conseguiu? Quantas vezes você se sentiu frustrado porque fez tudo o que os médicos mandaram e mesmo assim o açúcar continuava alto? Quantas vezes você pensou em desistir, em aceitar que vai viver dependente de remédio para sempre, em aceitar que a diabetes vai te limitar até o fim da vida? Eu vejo isso todos os dias. Vejo pacientes desesperados, confusos, sem saber mais em quem confiar. E a verdade é que a informação que chega até você, na maioria das vezes, está errada ou incompleta. Te dizem para cortar carboidrato, mas não te ensinam como comer carboidrato de forma inteligente. Te dizem para evitar tapioca, mas não te mostram que existe uma forma específica de preparar que transforma ela em aliada. E pior, a indústria alimentícia não quer que você saiba disso. Porque quando você aprende a comer comida de verdade, comida preparada em casa, com ingredientes simples e baratos, você para de comprar produtos ultraprocessados. Você para de ser dependente de shakes caríssimos, de barrinhas fit cheias de açúcar escondido, de pães integrais que não têm nada de integral. A farinha de tapioca custa quanto? 5, 6 reais o pacote? Ovo custa quanto? 10 reais a dúzia? Abacate custa quanto? 3 reais a unidade? Você consegue fazer uma refeição completa, nutritiva, deliciosa, que controla sua glicemia por menos de 10 reais. Compare isso com o preço dos produtos industrializados que te prometem saúde, mas só entregam açúcar, sódio e gordura trans. E eu vou te contar outra coisa que poucos médicos têm coragem de falar. A diabetes tipo 2 é reversível na maioria dos casos. Eu disse reversível. Não estou dizendo que você vai curar sua diabetes da noite para o dia. Estou dizendo que se você fizer as escolhas certas de forma consistente, você pode chegar num ponto em que não precisa mais de medicação, em que sua glicemia fica normal sem remédio nenhum. Isso é possível, eu já vi acontecer dezenas de vezes. Mas exige comprometimento. Exige que você entenda que cada escolha alimentar que você faz é um tijolo na construção da sua saúde ou da sua doença. Cada tapioca que você come do jeito errado é um passo para trás. Cada tapioca que você come do jeito certo é um passo para frente. E não é só a tapioca. O princípio que eu te ensinei aqui vale para qualquer carboidrato. Vale para arroz, para batata, para macarrão. Você pode comer esses alimentos se souber como preparar e com o que combinar.
A chave é sempre a mesma: proteína, gordura boa, fibra e vegetais. Sempre. Deixa eu te dar outro exemplo prático. Você gosta de arroz? Cozinha o arroz, deixe esfriar na geladeira por 12 horas. Aquece de novo quando for comer. Come com feijão, que é proteína e fibra. Come com um pedaço de frango grelhado ou peixe assado. Coloca bastante salada no prato. Regue tudo com um fio de azeite. Pronto, você acabou de transformar uma refeição potencialmente perigosa em uma refeição protetora. Você gosta de batata? Cozinha a batata com casca, deixa esfriar, guarda na geladeira. No dia seguinte, faz uma salada de batata com atum, ovos cozidos, azeite, vinagre de maçã, salsinha e cebolinha. Você tem uma refeição completa, balanceada, que não vai explodir sua glicemia. O problema não é o carboidrato em si. O problema é a forma como você está comendo ele. Isolado, refinado, sem acompanhamento, sem estratégia. E eu quero te dar uma ferramenta poderosa agora. Uma ferramenta que você pode usar para qualquer alimento, para qualquer refeição. Chama-se índice glicêmico e carga glicêmica. O índice glicêmico mede a velocidade com que um alimento eleva seu açúcar no sangue. A carga glicêmica considera a quantidade de carboidrato que você está realmente comendo. A farinha de tapioca tem índice glicêmico alto, por volta de 85. Isso significa que ela eleva o açúcar no sangue rapidamente. Mas quando você combina ela com proteína, gordura e fibra, o índice glicêmico da refeição completa cai drasticamente. Pode cair para 50, 40, às vezes até 30. Você transformou um alimento de alto índice glicêmico em uma refeição de baixo índice glicêmico. E tem outro fator importantíssimo: o momento do dia em que você come. Seu corpo lida com o carboidrato de forma diferente dependendo do horário. De manhã, logo após acordar, sua sensibilidade à insulina está melhor. Seu corpo está mais preparado para processar carboidrato. À noite, especialmente depois das 8 horas, sua sensibilidade à insulina diminui, você fica mais resistente. O mesmo carboidrato que de manhã gerava um pico pequeno, à noite pode gerar um pico enorme. Então, a recomendação é: se você vai comer farinha de tapioca, coma no café da manhã ou no almoço, nunca no jantar. À noite, priorize proteína, gordura boa e vegetais. Deixe o carboidrato mais significativo para a primeira metade do dia. Dona Rosa aprendeu isso e ela criou uma rotina. Café da manhã, tapioca preparada do jeito que eu ensinei. Almoço, arroz integral com feijão, carne magra ou peixe, muita salada e legumes refogados. Lanche da tarde, castanhas, um pedaço de queijo Minas, um café com leite sem açúcar. Jantar, omelete com vegetais ou sopa de legumes com frango desfiado. Simples, barato, eficiente. E o resultado apareceu nos exames de sangue. A hemoglobina glicada dela, que mede a média de açúcar no sangue dos últimos 3 meses, caiu de 9,2 para 6,1. 6,1 é praticamente não diabético. É uma pessoa normal, com glicemia controlada. Mas eu preciso te contar uma coisa que aconteceu no meio desse processo. Um dia, Dona Rosa voltou no consultório chorando. Eu assustei. Pensei que tinha acontecido algo grave. Ela sentou na minha frente, enxugou as lágrimas e disse: Doutor Miguel, eu achei que nunca mais ia ter esperança. Eu achei que ia morrer diabética, doente, dependente. Mas agora eu sei que posso ter uma vida normal. Eu sei que posso viajar com meus netos, que posso ver minha filha casar, que posso envelhecer com dignidade. Aquilo me partiu o coração, porque eu percebi que a diabetes não rouba só a saúde das pessoas, ela rouba a esperança. Ela rouba a alegria, ela rouba o futuro. E quando você devolve o controle para o paciente, quando você ensina ele a se cuidar de verdade, você não está só melhorando números de exames, você está devolvendo a vida. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você entenda que não é fraco por ter diabetes, você não é culpado, você não está sendo castigado. A diabetes é uma doença metabólica complexa, influenciada por genética, por ambiente, por estilo de vida. Mas dentro dessa complexidade toda, você tem poder, você tem escolhas, e cada escolha certa te aproxima da saúde. A farinha de tapioca é só um exemplo.
É uma porta de entrada para você entender que existem maneiras inteligentes de comer, de viver e de se cuidar, que você não precisa sofrer, que você não precisa abrir mão de tudo que gosta. Você só precisa aprender a fazer diferente. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a comer dessa forma, seu paladar muda. Você começa a sentir o gosto real da comida. Você para de precisar de tanto açúcar, de tanto sal, de tanto sabor artificial. Você redescobre o prazer de comer, porque comer não é só nutrir o corpo. Comer é um ato social, afetivo, cultural, e você pode honrar isso tudo enquanto cuida da sua saúde. Agora eu quero te dar algumas dicas extras, dicas que vão potencializar ainda mais seus resultados. Primeira dica: beba água antes das refeições. Pelo menos um copo de água 15 minutos antes de comer. A água dilui os sucos gástricos, desacelera o esvaziamento do estômago e ajuda a controlar o pico glicêmico, e te deixa mais saciado também. Segunda dica: adicione vinagre de maçã na sua refeição. Uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em água antes de comer melhora a sensibilidade à insulina e reduz o pico de glicose em até 30%. Pode usar como tempero de salada também. Terceira dica: caminhe depois das refeições. 10, 15 minutos de caminhada leve já fazem uma diferença enorme. Quando você se movimenta, seus músculos consomem glicose independente da insulina. Você está literalmente tirando açúcar do sangue e colocando dentro das células onde ele deveria estar. Quarta dica: durma bem. A privação de sono aumenta a resistência à insulina de forma brutal. Se você dorme mal, sua glicemia vai estar mais alta no dia seguinte, não importa o que você coma. Então, cuide do seu sono. Escurreça o quarto, desligue as telas, crie uma rotina. Quinta dica: gerencie o estresse. O cortisol, hormônio do estresse, aumenta a glicemia. Quanto mais estressado você está, pior fica seu controle. Encontre formas de relaxar. Pode ser meditação, pode ser oração, pode ser um hobby, pode ser tempo com pessoas que você ama. Cuide da sua mente tanto quanto você cuida do seu corpo. E nunca, nunca mesmo, abandone seu acompanhamento médico. O que eu estou te ensinando aqui complementa o tratamento médico, não substitui. Você precisa continuar fazendo seus exames, tomando sua medicação conforme prescrita, conversando com seu endocrinologista sobre cada mudança. Mas agora você está empoderado, você está informado. Você pode ter conversas mais produtivas com seu médico. Aliás, leve essa informação para seu médico. Mostre esse vídeo para ele. Conversa sobre o protocolo da tapioca. Muitos médicos vão ficar felizes em ver você se engajando no seu tratamento, buscando conhecimento, querendo melhorar. E os bons médicos vão apoiar você nessa jornada. Eu acredito muito em educação em saúde. Eu acredito que quando você entende o porquê das coisas, você adere melhor ao tratamento. Você deixa de ser passivo e passa a ser protagonista. E esse é o objetivo: fazer você ser protagonista da sua saúde. Então, recapitulando tudo o que eu te ensinei aqui hoje, farinha de tapioca não é vilã se você souber como usar. O segredo está em 3 pilares: preparação correta, com resfriamento para formar amido resistente, combinação com proteína, gordura boa e fibra. E consumo no horário adequado, acompanhado de vegetais. Você pode ter uma vida deliciosa, saborosa, satisfatória enquanto controla sua diabetes. Não precisa sofrer, não precisa se privar de tudo. Você só precisa ser inteligente nas suas escolhas. E eu quero te fazer um convite para você começar hoje mesmo. Não deixe para segunda-feira, não deixe para mês que vem. Começa hoje. Vai no mercado, compra farinha de tapioca, compra ovos, compra abacate, compra azeite. Prepara a sua tapioca do jeito que eu ensinei. Deixa na geladeira. Amanhã de manhã você come e mede sua glicemia 1 hora depois. Compara com o que você tinha antes comendo do jeito antigo. Você vai ver a diferença. Você vai sentir a diferença. E isso vai te motivar a continuar. Porque resultado gera motivação. E motivação gera consistência. E consistência gera transformação. A jornada pode parecer longa. Pode parecer difícil, mas eu te garanto que vale a pena. Cada dia que você acorda com energia, cada vez que você vê sua glicemia dentro da meta, cada momento em que você percebe que está vivendo e não apenas sobrevivendo, você vai agradecer por ter começado.
Dona Rosa me disse outro dia que se sente 20 anos mais jovem, que recuperou a vontade de viver, que voltou a fazer planos para o futuro. Isso não tem preço, isso é o que realmente importa. Então, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa luta. Existem milhões de pessoas passando pela mesma coisa que você. Existem profissionais de saúde que se importam de verdade e que querem te ajudar. Existem ferramentas, estratégias, conhecimentos que podem te transformar. E a farinha de tapioca é uma dessas ferramentas, simples, acessível, brasileira. Um alimento que faz parte da nossa cultura e que pode, sim, fazer parte da sua alimentação saudável se você souber como usar. Eu espero de coração que esse vídeo tenha mudado algo em você, que tenha acendido uma chama de esperança, que tenha te dado informação útil, prática, aplicável. Porque esse é o meu compromisso, trazer conhecimento médico de qualidade, baseado em ciência, mas explicado de forma simples, humana, acessível. Você merece saúde, você merece viver bem, você merece envelhecer com dignidade, energia e alegria. E tudo isso é possível. Acredite em mim. Eu vejo acontecer todos os dias no meu consultório. Então começa hoje. Faz a escolha certa. Prepara aquela tapioca do jeito correto. Cuida de você com o mesmo carinho que você cuida das pessoas que você ama. Porque você também é importante. Sua vida também vale a pena. Sua saúde também merece atenção. E sempre que você sentir vontade de desistir, sempre que a diabetes parecer maior do que você, lembra da Dona Rosa. Lembra que ela estava com glicemia de 320, desesperada, sem esperança. E hoje ela está controlada, feliz, vivendo plenamente. Se ela conseguiu, você também consegue. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou te ensinar outro segredo poderoso sobre um alimento que você provavelmente tem na sua cozinha e que pode ser seu maior aliado contra a diabetes. Clique no card agora e confira. Sua saúde agradece. E eu te vejo lá. Um abraço e até já!